Bem-vindos ao The Debate. A nossa conversa hoje mergulha em algumas reflexões bem profundas de Grey Like Wind, sabe? Explorando aquela tensão fundamental que acho todo mundo sente. O poder do nosso mundo interior versus, bom, as realidades e forças que estão aí fora nos cercando. Exato. E a questão que a gente vai tentar desdobrar aqui é, tá, até que ponto a nossa mente, os nossos pensamentos, né, aquilo que a gente acredita, são mesmo os arquitetos da nossa vida? Do nosso sucesso, da felicidade? Ou será que, na verdade, a gente é mais, sei lá, moldado, talvez até imitado mesmo por forças externas, medos que já vêm com a gente e as próprias condições da existência que, vamos combinar, fogem do nosso controle mental, né? Isso. E eu vou defender aqui a perspectiva de que a nossa realidade interna, o que a gente pensa, o quanto a gente se conhece e naquilo em que a gente acredita de verdade, isso sim é a força primária. É o que define nosso caminho e a nossa satisfação na vida. A bússola principal, para mim, está dentro. E eu, por outro lado, vou apresentar a visão de que, olha, claro, a mente é poderosa, ninguém nega, mas nós somos sim profundamente influenciados e, o que eu acho crucial, limitados por fatores externos. Pela nossa biologia mesmo, sabe? E por certas armadilhas, certas restrições que são inerentes à condição humana. E a própria fonte que a gente está usando, Grey Like Wind, também aponta para isso. Certo, então, começando pela minha posição. A fonte Grey Like Wind, ela traz umas afirmações bem diretas sobre o poder do pensamento. Tem uma que eu acho muito forte. Tudo é resultado dos nossos pensamentos, desde o sucesso ao piscar dos olhos. Para mim, isso já coloca a mente como o centro criador da nossa experiência, sabe? O sucesso, por exemplo, não é visto só como resultado de esforço externo, mas principalmente como um estado mental, uma escolha de enxergar o mundo como um lugar de possibilidades. E a felicidade, então? O texto conecta diretamente ao autoconhecimento. A felicidade da vida é saber o que pode ser feito quando você conhece a si mesmo. Ou seja, se conhecer não é um luxo, né? É a ferramenta essencial para navegar a vida, para encontrar algum contentamento. A própria capacidade de descobrir algo, o texto argumenta, já tá dentro da gente, só esperando, tipo, a faísca da consciência. Se eu tenho a capacidade de descobrir algo, eu já descobri, só não mostrei para o meu consciente ainda. E o ponto talvez mais provocador seja o poder quase plástico da crença. Se você acreditar com toda a inocência do mundo que você é inteligente, em algum momento você se tornará inteligente. Isso, para mim, sugere uma capacidade, nossa, intrinsecamente de se reconfigurar e até manifestar qualidades através de uma convicção focada. Portanto, meu argumento central é esse: o cultivo intencional do nosso mundo interior é o motor principal e mais determinante da nossa experiência de vida. Entendo. Entendo a força dessa perspectiva que valoriza, né, a nossa agência interna, sem dúvida. Contudo, eu vejo essa mesmíssima fonte, Grey Like Wind, como um contraponto constante a essa visão tão focada no interno. Ela nos alerta, assim, repetidamente sobre forças que limitam, que não dá para simplesmente ignorar ou superar só com pensamento. Pega a questão do sucesso que você mencionou. A fonte diz: o que te coloca no caminho do sucesso é um estado de espírito, o que te mantém nele é o medo. Opa! Isso já introduz uma dinâmica bem mais complexa, né? Onde uma emoção reativa, o medo, talvez o medo de perder o que conquistou, uma pressão externa ou interna mesmo mais reativa, se torna um motor para manter o sucesso, não só aquele estado mental positivo do início. E a nossa vulnerabilidade, ela é exposta de forma bem crua. Você não é diferente de um rato se alguém mais esperto que você estiver construindo uma armadilha. Quer dizer, a inteligência de outra pessoa, as ações de terceiros fatores externos podem sim determinar nosso destino. Não importa quão forte seja nossa mente, nosso pensamento positivo. Até a racionalidade, que é um pilar desse pensamento que você celebra, encontra barreiras. O texto diz: às vezes você pode até parecer estar errado por ser racional demais em um mundo de emoções. Isso aponta para limites sociais bem concretos, né? A lógica pura nem sempre funciona.
E de forma mais fundamental ainda, a fonte nos confronta com o que parecem ser leis inescapáveis da existência. Fala-se da constante luta contra a entropia, um conceito que aqui me parece representa essa tendência universal ao desgaste, ao caos, né? Uma força contra a qual a vida e a nossa mente, por tabela, precisa lutar sem parar. Tem também a gravidade da consciência, que eu interpreto como aquilo que nos mantém presos à realidade factual, que impede que a imaginação ou a vontade saiam voando sem limites. E por fim, até o sucesso, veja só, é condicionado biologicamente. Se seu poder de decisão for racional conforme sua biologia, você alcança o que quiser. A biologia, nossa natureza física, ela impõe regras para o jogo. Portanto, o que eu defendo é que a realidade externa, as limitações inerentes à nossa condição e à nossa própria biologia têm um papel não só influente, mas muitas vezes determinante mesmo. Sua colocação sobre a entropia e as armadilhas é pertinente, sim. Mas eu voltaria à ideia central do capítulo 3. O pensamento molda a realidade, ou pelo menos a nossa experiência dela. Não se trata de negar que a entropia existe, essa tendência ao desgaste que você falou, ou que existem armadilhas criadas por outros. Claro que existem. A questão é afirmar que a forma como a gente interpreta e responde a essas forças é que define o impacto delas sobre nós. Se a gente foca na vitória, mesmo sabendo dos obstáculos, a gente prepara o terreno mental para a superação, entende? Agora, se a gente se deixa paralisar pela dúvida, pelo medo dessas forças externas, aí sim a gente constrói nossa própria prisão interna. A fonte diz que cada ideia é uma semente e cada semente um futuro. Isso me sugere que a nossa reação mental a uma armadilha, por exemplo, determina se ela vai nos paralisar ou se ela vai nos ensinar a ser mais cuidadosa, mais atenta no futuro. A gente não controla o ato externo de quem arma a cilada, óbvio, mas a gente controla o significado que a gente dá para isso e a ação que a gente toma depois. E a flexibilidade mental. Reconhecer que um padrão não é padrão de certeza, como diz o capítulo 9, nos permite adaptar, responder de forma criativa, em vez de sermos só receptáculos passivos dessas forças externas. O poder não está em negar o externo, mas em dominar o interno para poder navegar o externo. Permita-me discordar um pouco aí, ou pelo menos questionar a extensão desse domínio interno que você coloca. Será que essa perspectiva não corre o risco de subestimar perigosamente o impacto bruto, real dessas forças externas? A luta constante contra a entropia, capítulo 19, essa tendência ao desgaste, à desordem, isso não é só uma questão de interpretação filosófica, né? Tem consequências físicas, psicológicas, concretas. Estruturas caem, energia se dissipa, o corpo envelhece. Nossa atitude mental pode influenciar como a gente lida com isso, ok, mas não reverte o processo fundamental. E quanto à armadilha lá do rato do capítulo 21? Uma ratoeira bem feita pega o rato, não importa qual seja a filosofia existencial do roedor, certo? O pensamento positivo, ou uma interpretação resiliente, vai impedir a mola de disparar? Acho que não. A fonte é bem direta ao afirmar que o tempo destrói. Capítulo 29. O tempo é uma força externa, implacável, que age sobre nós, quer a gente queira, quer não. Reduzir tudo a uma questão de resposta interna me parece minimizar a dureza de realidades que simplesmente se impõem. A mente, por mais poderosa que seja, ela opera dentro de um universo que tem regras próprias, regras que muitas vezes não pedem nossa permissão ou a nossa interpretação. Será que não existe um limite bem claro para o poder do pensamento diante de certas realidades materiais ou sociais, assim, avassaladoras? Entendo sua preocupação com a dureza da realidade, mas essa dureza, para mim, não invalida o poder da perspectiva interna. Na verdade, ela torna essa perspectiva ainda mais crucial. E isso nos leva a um outro ponto fundamental que a fonte explora: a relação entre felicidade, autoconhecimento e essas mesmas dificuldades que você aponta. O capítulo 10 afirma: a felicidade da vida é saber o que pode ser feito quando você conhece a si mesmo.
Veja bem, ele não diz que a felicidade é a ausência de problemas ou de forças externas. Diz que ela reside no autoconhecimento, na clareza sobre nossas capacidades e limitações diante do que a vida apresenta. Conhecer-se profundamente nos equipa para lidar com a entropia, com as armadilhas, com o tempo. Não significa que esses desafios desapareçam, claro que não, mas significa que temos as ferramentas internas, resiliência, criatividade, aceitação, discernimento para enfrentar tudo isso sem sermos destruídas por eles. A felicidade genuína e duradoura que a fonte parece sugerir não é um estado passivo que depende de circunstâncias favoráveis, mas sim uma capacidade ativa que a gente forja no autoconhecimento para poder navegar a complexidade da existência. Seu argumento sobre o autoconhecimento como ferramenta é forte, sim. Mas será que ele considera toda a complexidade do medo da forma como a própria fonte apresenta? Porque o texto não trata o medo só como algo a ser superado pelo autoconhecimento, né? O capítulo 31 introduz uma nuance que eu acho importante. O medo lógico é a chave do bem-estar. O que seria esse medo lógico? Me parece ser um tipo de medo funcional, adaptativo, um mecanismo de alerta que nos protege de perigos reais. E nesse sentido, ele não seria um obstáculo para a felicidade, mas talvez uma condição para o bem-estar, algo a ser reconhecido e utilizado, não simplesmente transcendido. O autoconhecimento, então, talvez não sirva para eliminar o medo, mas para a gente conseguir discernir entre o medo lógico, que protege, e o medo irracional, que paralisa. Luta contínua contra tendências internas negativas. E também a universalidade da vergonha. Todo mundo se envergonhou um dia, capítulo 7. São aspectos da condição humana que o autoconhecimento ajuda a gente a gerenciar, sim, mas talvez não a erradicar por completo. E, crucialmente, como eu mencionei antes, o medo volta como motor para manter o sucesso, capítulo 13. Isso sugere uma função persistente e talvez inescapável do medo, mesmo para quem já alcançou um alto grau de autoconsciência. Concordo que o medo é uma presença constante e que essa distinção entre medo lógico e irracional é vital. E é precisamente aí, para mim, que o autoconhecimento mostra seu valor supremo. Ele nos permite fazer essa distinção crucial, permite reconhecer o medo lógico como um sinal de alerta útil que a gente deve ouvir e considerar nas decisões, mas sem se deixar dominar por ele, e permite identificar o medo irracional, que muitas vezes é produto de inseguranças, de traumas passados, e aí sim, trabalhar para desativá-lo ou pelo menos reduzir seu poder. A mente obscura pode ser resistida, como o próprio texto indica, resistir é um ato de vontade, mas um ato informado pelo autoconhecimento. A vergonha, que é universal, pode ser enfrentada com a coragem de vestir a própria pele independente dos próprios defeitos, capítulo 27, uma atitude que só floresce com uma autoaceitação profunda, que é fruto do autoconhecimento. Não se trata de alcançar um estado, utópico, livre de medo ou vulnerabilidade, mas sim de desenvolver a capacidade interna de navegar essas emoções complexas de forma consciente e construtiva. O gerenciamento eficaz dessas forças internas, que o autoconhecimento possibilita, é o que pavimenta o caminho para uma vida mais autêntica e, por consequência, mais satisfatória, mesmo com a presença do medo funcional. Eu vejo por outra ótica. Será que essa visão do autoconhecimento como um gestor tão eficaz não corre o risco de idealizar demais a nossa capacidade de controle interno? Especialmente quando a gente pensa no desgaste do tempo, na biologia. Pensa naquela passagem do capítulo 26. O medo agora me conduz ao mínimo, e a coragem já não me conduz ao máximo. Isso soa como um testemunho de um desgaste real, sabe? Talvez uma fadiga existencial, biológica, psicológica, profunda. Uma espécie de entropia pessoal, onde o alcance da vontade, da coragem diminui, e o medo, talvez até o lógico, assume um papel mais restritivo, focado na mera preservação, no mínimo. Será que o puro autoconhecimento, a compreensão intelectual de si mesmo, seria suficiente para reverter um estado desses? Ou existem limites impostos pelo nosso próprio hardware biológico, pelo envelhecimento, por processos bioquímicos que nem a mais profunda introspecção consegue reverter completamente? Talvez o autoconhecimento nos ajude a aceitar esses limites, ok?
mas não necessariamente a transcendê-los, como a sua perspectiva parece às vezes sugerir. Conecta diretamente ao nosso terceiro eixo de debate, a interação entre crença, inteligência e esses condicionantes biológicos e sociais. E aqui eu volto a destacar a força da mente, como está expresso lá no capítulo 36. Se você acreditar com toda a inocência do mundo que você é inteligente, em algum momento você se tornará inteligente. Isso é uma afirmação radical sobre o poder da crença. A mente parece ter essa capacidade de se alinhar e, eventualmente, manifestar aquilo em que acredita profundamente. A inocência que é mencionada aí, eu interpreto como uma pureza de convicção, sabe? Livre de dúvidas que a gente mesmo coloca. O capítulo 37 reforça isso. Apenas acreditar na possibilidade pode desbloquear a lógica concisa do seu cérebro. A crença, então, não seria só um estado mental passivo, mas uma chave ativa que destrava potenciais cognitivos que estão ali latentes. Isso sugere que, mesmo diante de aparentes limitações, a convicção interna pode iniciar um processo de transformação real, reforçando a primazia da mente sobre circunstâncias ou até sobre predisposições que a gente percebe. Não sei se estou totalmente convencido por essa linha, porque a própria fonte parece impor condições importantes a esse poder todo. O capítulo 38, que eu já mencionei, é bem explícito. Se seu poder de decisão for racional, conforme sua biologia, você alcança o que quiser. A biologia aqui não é apresentada como algo a ser, superado pela crença, mas como um parâmetro com o qual a razão precisa se alinhar. Nossos ritmos circadianos, nossos limites de energia, nossas predisposições instintivas. Ignorar isso em nome de uma crença pura pode levar ao esgotamento, ao fracasso, não à realização, entende? A biologia age como um conjunto de regras operacionais. Além disso, o contexto social impõe filtros muito poderosos. Aquela advertência do capítulo 29 sobre parecer errado por ser racional demais em um mundo de emoções é um exemplo claríssimo. Sua inteligência, mesmo que seja real, mesmo que cultivada pela crença, pode ser ineficaz ou até contraproducente se você não souber navegar a dinâmica emocional do ambiente. A sociedade, com suas normas, suas expectativas, suas irracionalidades, funciona como um sistema externo que valida ou invalida nossas ações e pensamentos, independentemente da nossa convicção interna sobre a nossa própria inteligência. A crença sozinha, descolada da realidade biológica e social, pode ser insuficiente ou até prejudicial. Entendo seu ponto sobre a necessidade de alinhamento, mas eu vejo a dinâmica de forma diferente. Acreditar na própria inteligência, na própria capacidade de aprender e se adaptar, é justamente o que pode nos capacitar a compreender melhor e a gerenciar a nossa biologia e essas dinâmicas sociais complexas que você descreve. Acreditar na própria capacidade não significa ignorar a biologia, de forma alguma, mas sim ter a confiança para estudá-la, respeitar seus limites e otimizar seu funcionamento dentro do possível. Da mesma forma, acreditar na própria inteligência não significa ser, um robô lógico no mundo emocional, mas ter a capacidade mental de observar, aprender e desenvolver a inteligência emocional e social que é necessária para navegar esse mundo de forma eficaz. A crença na nossa plasticidade, na nossa capacidade de aprendizado, é um motor que nos impulsiona a adquirir as ferramentas, sejam elas biológicas ou sociais, para alcançar nossos objetivos. É a fé na nossa capacidade de adaptação que nos permite usar a lógica de forma apropriada, entender as emoções alheias e respeitar nossos próprios ciclos, sem sermos meramente definidos por eles. A crença, para mim, habilita a adaptação inteligente. Sua colocação é interessante, mas me leva a uma última questão crucial sobre essa crença transformadora. A fonte menciona a necessidade de inocência, capítulo 36, mas quão sustentável ou mesmo desejável é essa inocência, essa pureza de crença talvez livre de ceticismo? Diante da complexidade e, vamos ser francos, das durezas do mundo real que a própria fonte reconhece.
Como é que a gente mantém essa inocência quando o texto nos lembra que existem pessoas estúpidas, para as quais a gente pode ser o chefão final? Capítulo 20, indicando conflito e hierarquias baseadas em inteligência percebida. Ou quando admite cenários onde o estúpido define a propagação, capítulo 34, sugerindo que a verdade ou a inteligência podem ser irrelevantes em certos contextos sociais. Essa inocência primordial, necessária para a crença que molda a inteligência, não nos tornaria paradoxalmente mais vulneráveis às armadilhas, capítulo 21, construídas por outros, que a gente discutiu lá no início? Talvez uma dose saudável de ceticismo, um reconhecimento claro das limitações externas e da falibilidade alheia e própria, informada pela realidade. Talvez isso seja, no fim das contas, mais protetor e mais funcional do que uma inocência pura. Por mais poderosa que seja a sua capacidade transformadora inicial, a inocência pode ser um motor de arranque, talvez, mas a experiência e um certo grau de desconfiança talvez sejam o sistema de navegação necessário para sobreviver à jornada. Bom, ao final desta análise, eu reafirmo minha convicção, que está ancorada em diversas passagens de Grey Like Wind, de que o nosso universo interior, nossos pensamentos, nossa autoconsciência, nossas crenças detêm sim um poder fundamental, um poder primário na moldagem da nossa realidade e da nossa busca por felicidade. As limitações externas e biológicas são reais, eu não as nego de forma alguma, mas a forma como a gente processa isso internamente, a nossa resposta mental e emocional a elas, é o que, em última instância, define a qualidade da nossa experiência. A capacidade intrínseca de ser seu maior professor, capítulo 33. Ela reside dentro de nós, esperando ser cultivada e utilizada. E eu, por minha vez, reitero minha posição de que, embora o poder da mente seja inegável e central nas reflexões da fonte, Grey Like Wind também nos adverte incessantemente sobre as forças externas e as condições inerentes que restringem e moldam nossa jornada de maneira significativa. As limitações impostas pela biologia, o papel funcional e persistente do medo lógico, a complexidade das dinâmicas sociais e as leis fundamentais como a gravidade da consciência, capítulo 37, que nos prende à realidade, e a luta inescapável contra a entropia, capítulo 19. São realidades concretas. A mente precisa negociar com essas forças, precisa se adaptar a elas e, por vezes, reconhecer seus próprios limites diante delas. Não pode simplesmente transcendê-las por pura vontade ou crença. Reconheço, sim, a partir da nossa conversa e da riqueza da própria fonte, a importância inegável dessas forças externas e a necessidade de um equilíbrio constante entre o foco interno e a consciência aguçada do mundo ao nosso redor. A interação é bem mais complexa do que uma simples dominância de um sobre o outro, né? Da mesma forma, eu reconheço que a maneira como a gente interpreta, responde e dá significado a essas limitações externas e internas é de fato um componente crucial e definidor da experiência humana. E isso é algo que as reflexões sobre pensamento, crença e autoconhecimento em Grey Like Wind exploram com bastante profundidade. Grey Like Wind nos presenteia, então, não com uma resposta única, mas com o espelho multifacetado da condição humana. Ele ilustra que essa relação entre nosso mundo interior e as forças externas não é bem uma batalha por supremacia, mas sim uma dança. Uma dança intrinca, constante e cheia de nuances. As ideias que a gente discutiu aqui convidam, sem dúvida, a uma exploração contínua dessas tensões fundamentais. Sugerem que talvez a compreensão mais profunda não esteja em escolher um lado, mas em observar e aprender com a própria dinâmica complexa e, por vezes, paradoxal entre a mente que busca moldar e o mundo que impõe limites. Há certamente muito mais a ponderar e a desvendar nesse material tão instigante.